Meu nome é Fabrício Cordeiro, eu sou programador e diretor do Cinecultura, programador de filmes, né? Eu sou curador, eu escolho os filmes, e também diretor administrativo. É assim, o Cinecultura ele existe há 30 anos, desde 15 de julho de 1989, uma sala do Estado, né? Bem mantida, teve algumas reformas durante esses 30 anos. Se eu não me engano, o primeiro programador, a primeira pessoa a coordenar a sala foi o Segatti. Acho que ele ficou mais de 10 anos, enfim. E passaram alguns outros programadores e diretores pela sala. Os mais recentes que tiveram um período considerável de trabalho foram o Rafael Parrodi, juntamente com a Marcela Borella, o Luiz Fernando Souza. Depois deles teve o ano de 2000, eles foram mais ou menos 2013, 2014, né? 2015 foi um período um pouco complicado porque não havia alguém na função de programação da sala. Esse período de transição, né, de 2014 para 2015. E mais ali para o final de 2016, um outro amigo meu ficou por 6 meses à frente da programação e direção, Marcelo Ribeiro, que hoje é professor na Universidade Federal da Bahia. E aí nesse primeiro semestre de 2016 foi ele, e aí eu entrei a partir de julho, né? Que aí, enfim, 3 anos já dá para se considerar um trabalho um pouco mais contínuo, né? Porque é o tipo de trabalho que você tem que ficar conquistando público aos poucos, né? O Cinecultura, ele não é, apesar de ter 30 anos, ele não é uma sala muito conhecida. Tanto é que ele fica no meio de um centro cultural, embora esteja bem centralizado, né, na principal praça de Goiânia, mas por estar dentro de um centro cultural, ele é uma sala um pouco escondida visualmente, né? As pessoas passam pela praça, mas às vezes não têm conhecimento de que tem uma sala de cinema aqui. E qual que é o perfil dos filmes exibidos aqui? Circuito alternativo, que existe essa divisão que eu acho um pouco grosseira de falar filmes comerciais e filmes cult, né, ou filmes de arte. Eu acho que isso resume de um jeito um pouco simplista demais. Assim, eu prefiro o termo cinema alternativo, ou a gente exibe filmes alternativos, né, que seriam alternativas ao grande circuito, alternativa aos blockbusters, que em geral é o que ocupa a sala de cinema de shopping, né, que é a maioria no Brasil, a maioria nas capitais. Então é claro que também a maioria de programação em Goiânia também, que são os filmes que atraem a maior parte de público. Então a Cinecultura é uma das poucas salas. Hoje até que abriram novas salas desse tipo de perfil no Brasil, de circuito alternativo, né? Recife tem, Fortaleza, Porto Alegre, geralmente são salas públicas, e por não terem uma preocupação, elas não precisam necessariamente de um lucro para se manterem, né, porque são mantidas ou por Estado, ou por Prefeitura, ou por Fundação, por Federação. Então eles podem passar filmes que não necessariamente vão atrair um grande público, né? Não serão blockbusters como os Vingadores, né? Isso não vai dar um lucro para uma sala de cinema. Então, uma sala como o Cinemark jamais passaria a maior parte dos filmes que a gente passa aqui, porque vai ser visto por poucas pessoas. Porque são filmes que não têm tanta publicidade, ou que também não são muito voltadas para... Todo filme tem o seu próprio mercado, né? Mas alguns filmes vão buscar um mercado muito maior. Então a gente vai ter o filão dos blockbusters de super-heróis, por exemplo. Não é o tipo de filme que o Cinecultura procura, e eu particularmente não acho que é o tipo de filme que salas públicas deveriam procurar, porque justamente elas têm que ser uma alternativa, né? Então você vai diversificar uma programação de uma sala. Se a gente não tivesse uma sala como Cinecultura em Goiânia, provavelmente a gente estaria vendo os mesmos filmes em qualquer lugar. E na sua visão, qual que é a importância do Cinecultura para a cultura goiana? É exatamente isso, é oferecer uma opção, né? Eu acho que talvez 90% do que a gente passa aqui, e pensando que o Cinecultura é a única sala 100% dedicada a esse circuito alternativo, 90% do que a gente passa aqui, se não existisse o Cinecultura em Goiânia, que é uma capital aí que batendo os 2 milhões, né, se a gente considerar o fluxo de Aparecida de Goiânia, que é cidade próxima, certamente a gente tem um fluxo aqui de 2 milhões de pessoas por dia, dezenas de filmes não passariam numa capital, né, com esse tanto de gente, assim. Então, essas pessoas não teriam a opção de descobrir um filme diferente, né? Esse filme não existiria nessa cidade. Então, eu acho que a importância é exatamente essa, né? Se a gente pegar todos os shoppings, todas as salas de shopping que a gente tem aqui, Rede Cinemark, Severiano Ribeiro, lá no Passeio das Águas, Flamboyant,
O próprio Banana, o Banana se abre um pouquinho mais, algumas coisas diferentes. Mas filmes como, por exemplo, Os Vingadores, eles vão estar passando em todas essas salas, né? Então, essa opção ela já tá bem acolhida, né? Existem vários lugares para se ver esses filmes. Mas uma sala como Cinecultura ela vai ser sempre única, então os filmes que passam aqui você só pode ver aqui. Então, dar uma variada mesmo na programação. Certo. E você também gosta do que faz? E o que motiva você continuar aqui no Cinecultura? Gosto muito. Gosto mais do que fazer crítica de cinema, que foi minha paixão por muito tempo. Não sei, acho que tem um pouco a ver tem um pouco a ver com a paixão pela cinefilia mesmo, que vem antes da paixão por crítica, né? Na verdade é um caminho contínuo, assim. Mas paixão por descobrir coisa diferente, descobrir coisa nova, para além do que é repetitivo, dentro do cinema. E hoje em dia isso chega a ser um pouco angustiante, porque nessa era informatizada que a gente pode achar filmes na internet, ou mesmo hoje a gente tem Netflix, enfim, a gente tem uma infinidade de filmes assim, gera uma angústia de não conseguir ver tudo o que a gente tem acesso. E de certa forma é uma oportunidade de apresentar esses filmes que a gente acaba gostando muito, que a gente acha interessante por ser diferente. Pode até ser um filme ruim, mas por ele ser ruim pra mim, né? Por ele ser diferente do que é o habitual, de apresentar isso para as pessoas, né? Porque no fim das contas o trabalho de programação ele vai ser isso, né? Uma espécie de filtragem de olhar do que eu acho que é interessante de passar na sala e consequentemente para Goiânia, de oferecer, né, e convidar as pessoas a assistirem, e também do que não passar, né? Infelizmente, por ser uma sala só, muita coisa que eu gostaria que passasse não tem como, né? Porque a gente tem uma grade para ser preenchida no dia, que a gente tem no máximo 3, 4 filmes por dia, por mês. Eu acho que a gente passa aqui uns 10 filmes, pensando em lançamentos comerciais, né? Entre 20 que eu poderia passar por mês. Dá a oportunidade de fazer mostras de clássicos, né, de filmes pelos quais eu sou realmente muito apaixonado e que eu acho que são importantes na história do cinema. E isso é maravilhoso, assim, porque o cinema sempre fez parte da minha vida, né? Eu acho um lugar muito mágico. Um lugar que muita gente pensou que iria morrer, assim, por décadas, principalmente se a gente pensar como cinema de rua, né? Que os shoppings acabariam, que esse tipo de espaço não existiria mais. E eu acho massa ver que muita gente ainda vai ao cinema, assim, que é um hábito, né, de se ir ao cinema. E eu acho mais precioso ainda você ir a uma sala de rua que não está dentro de um shopping. Porque pode haver grandes filmes exibidos nas grandes redes de cinema de shopping, mas você ir ao shopping parece que você vai ao cinema, você vai ao shopping, você vai ao cinema e você consome aquilo lá como você consumiria qualquer coisa dentro do shopping, né? Você simplesmente ir ao cinema para ver um filme me parece um pouco mais valioso, assim, você sair de casa especificamente para isso, né? E você sair da sala de cinema com um tempo a mais para pensar sobre o que você acabou de ver. E geralmente salas como essa, como Cinecultura, vão passar filmes que vão exigir um pouco mais disso, assim, uma relação um pouco mais íntima. E você vai precisar de um tempo a mais para se pensar. Você sai de uma sala de shopping, você já está... Existe, parece uma cobrança... Primeiro que era uma praça de alimentação, uma cobrança para você já consumir outras coisas. Sala de cinema de shopping não por acaso estão em praça de alimentação, porque depois você fica 2 horas, 2 horas e meia, você sai com fome. Então tem uma exigência de você tá consumindo mais coisa depois daquilo ali. Você não tem muito tempo para se pensar no que fazer. Você tem que sair, você tem que pagar estacionamento, você tem que, enfim. Você não sai para o mundo real, né? Você sai para um ambiente com regras próprias, criadas, que é um shopping. E salas de rua não, você sai, acho que um pouco mais devagar, né? Voltando para a vida real um pouco mais devagar, assim. Então, poder estar, de alguma forma, envolvido com isso é muito bom. Acho que essa é a motivação. E a gente sempre, eu praticamente sempre tenho, não eu, mas acho que essa função, para você continuar tendo gosto pela coisa, você tem que estar sempre procurando coisa nova e se atualizando, né? Então, a própria função exige isso.
Então é difícil você ficar entediado, sabe? O trabalho de escritório as tarefas de escritório são um pouco mais entediantes, né? Mas que são necessárias. Mas me dedicar realmente a procurar filmes e pesquisar sobre os filmes, assistir sobre os filmes, tentar pensar uma grade de programação, ou tentar pensar uma mostra, tentar pensar o horário específico para colocar o filme aqui em exibição, isso é muito bom, porque é como se mantivesse a cabeça sempre em movimento para pensar na melhor sessão possível, em pensar em como as pessoas que vieram aqui possam ter uma experiência incrível de cinema. O som no volume certo, sabe? Ter o cuidado para não ligar a luz imediatamente quando o filme acaba, deixar os créditos correrem um pouco. Acho que essa é você ter um certo controle e organizar a sala para que aquele filme seja muito respeitado, sabe? Porque eu acho que é um momento que pode ser importante, apesar de cinema ser algo do nosso cotidiano, né? Meio simples, assim, vou ao cinema. Não sei se é tão simples assim, sabe? Dependendo do filme, não é. Como é que você vê a parte burocrática, por exemplo? É fácil você ter um filme exibido aqui no Cine Cultura? É um processo democrático, um processo mais burocrático? Como que você vê? Varia. Felizmente é muito pouco burocrático, porque é basicamente uma relação de interesses, né? O Cine Cultura, como ele é uma sala comercial, de colocar os filmes em cartaz, então o grosso da programação a gente lida com as distribuidoras, né? Então é feito um filme, seja ele nacional ou internacional, a maioria é nacional, mas ele precisa ter uma distribuidora aqui no Brasil, né? Seja uma distribuidora brasileira ou uma subsidiária, enfim, uma divisão de uma major, né? Como tem o Warner, enfim, tem o Warner Brasil, mas geralmente a gente trabalha com distribuidoras brasileiras ou que fazem parcerias. E eles têm interesse de colocar os filmes nas salas, né? Então eles estão sempre querendo colocar os filmes. E, resumidamente, cabe ao programador, no caso eu aqui no Cine Cultura, a querer esse filme ou não. Então é basicamente por e-mails e geralmente eu me antecipo, eu digo que filme que eu quero, porque eu tento mapear quando que vão ser as estreias e já programo com uma certa antecedência. E eu digo, eu quero esse filme para tal data, vamos fazer, eles topam, porque raramente eles não vão querer, né? Como a gente trabalha com distribuidora pequena, e eles entendem, geralmente o pessoal de distribuidoras pequenas, eles entendem a realidade do mercado independente brasileiro, que são poucas salas que trabalham assim, então eles impõem muitas poucas condições. Então, eles querem colocar o filme na sala, eles sabem que é importante colocar o filme na sala. A partir do momento que eu demonstro interesse, a gente fecha, eles enviam e acabou, né? Nem tem contrato. Geralmente tem um contrato quando é um filme muito importante, tipo Bacurau, eu assino um contrato me responsabilizando que a cópia não vai sair daqui, esse tipo de coisa, né? Uma questão de segurança. Os festivais também muito tranquilo, a gente fecha parceria com a Aliança Francesa, com o Instituto Goethe, eles têm um acervo, enviam para cá, a gente passa. Existe uma licença anual chamada licença guarda-chuva que nos dá direito a passar por um ano filmes de direitos autorais de exibição das grandes majors, Warner, Universal, mais antigos no caso, né? A gente pagar a anuidade, aí envolve um pouco de burocracia para pagamento, né? Mas a partir do momento que se paga é extremamente simples, questão de exibição. Então não é tão complicado. Começa a ficar complicado se é algum filme muito específico que é de uma distribuidora que a gente não costuma trabalhar. Algumas distribuidoras vão cobrar para que seja exibido e aí tem que entrar nesse processo de, às vezes, licitação, né, ou de solicitação de verba, e aí entram algumas papeladas que é necessário para o serviço público, né? A gente não pode simplesmente fazer as coisas sem estarem certinhas, né? Questões fiscais, enfim. E aí dá um pouco, uma demorada, mas que é extremamente necessário, né? Senão vira bagunça. Mas no geral, é tipo, quer passar o filme? Quero, manda aí. Eu vi uma pesquisa mais aprofundada e eu vi que em 2018, contando pagantes e pessoas que vieram para a mostra, vocês chegaram a quase 10 mil pessoas que vieram até o cinema. E mesmo assim, o Cine Cultura, nem todo mundo conhece, nem todo mundo sabe realmente da existência dele. Então, quais são os meios, os mecanismos
que as pessoas que trabalham nele Uhum. desenvolvem para tentar trazer mais as pessoas para esse cinema, porque ele é muito importante, mas pouquíssimas pessoas o conhecem. Não tantas pessoas o conhecem. Esse é um trabalho aos poucos, dia após dia. As redes sociais ajudaram muito, né? Quando eu cheguei aqui, o último trabalho mais contínuo de programação foi esse da fase 2013-2014, que foi uma época que... a última grande época que o Cinecultura estava bombando de público, assim, e nem havia... Instagram não era tão forte, assim, e pelo menos eu tive a sorte de chegar num momento em que o Instagram já estava se estabilizando como uma grande ferramenta, né? E hoje mais até do que 2016. Então o Instagram com hashtags, com estratégia de divulgação, os stories ajudam bastante também. Porque o Instagram, se você coloca hashtag Goiânia, Goiás e tal, vai começar a entrar, vai se misturar com um monte de coisa, o pessoal vê lá aquilo e entra, né? Isso nos trouxe muitos seguidores. Então as redes sociais é certamente uma força, né? A gente se concentra muito nelas. O departamento de comunicação da secretaria, que está bem organizado atualmente, e eles têm as próprias redes sociais deles, e eles também têm um mailing da imprensa local, né? Para onde eles enviam as matérias. Esse trabalho da imprensa regional também é sempre muito bom. E tem sempre esse interesse de conseguir uma capa no Magazine do Popular, que sempre dá uma diferenciada, sabe? E também eu acho que a maneira como se pensa a programação também às vezes pode ajudar isso. Porque, por exemplo, um filme como o Bacurau, ele traz muita gente nova para a sala, né? Isso é notável tanto nas redes, novos seguidores. É um filme que gera uma divulgação espontânea. O pessoal vem aqui, assiste, acha massa, faz um stories, marca Cinecultura. Em 3 anos que eu tô aqui, é o filme que mais fez isso, mais até que o Aquários, né? E muita gente ligando, querendo saber. É um filme que já tem um filme brasileiro que tem uma capacidade de publicidade muito grande, assim. Foi em programa Pedro Bial, ganha capa de jornal. Então, passar esse filme aqui mesmo um mês depois... Ele estreou um mês depois da estreia oficial, né? Ele ficou... Por estratégia de distribuidora, que eu concordo, o Cinecultura ele não faz questão de ser exclusivo, né? Até para entender bem a carreira dos filmes que eles têm que fazer. Então, é importante para o filme estrear numa sala de shopping primeiro, com ingresso mais caro. Isso é bom para distribuidores, isso é bom para quem fez o filme, né? E isso nunca prejudicou aqui porque o público daqui é um público mais nicho, né? Existe um público muito fiel de Cinecultura. E o próprio público, na divulgação do boca a boca, o Cinecultura se mantém bastante. Sempre tem gente que frequenta aqui muito, e é algo que sempre que eu tenho oportunidade eu peço, seja nas redes ou pessoalmente, trazendo gente nova, apresentando a sala. Mas é isso é aos poucos, né? Nunca vai ser de um dia para o outro. E pensar isso, assim, um filme que... Um Bacurau, ele fica aqui um mês e meio, mas enquanto tá rolando o Bacurau, lotando praticamente todas as sessões, você aproveita e coloca um filme que você sabe que, sei lá, vai dar talvez nem 50 pessoas em 2 semanas que ele fica em cartaz. Mas o pessoal vem ver Bacurau e vê aquele filme e lê sobre ele, talvez se interesse. Quando você tem um filme do naipe do Bacurau, talvez é o melhor momento para você colocar um filme, na minha opinião, que é extremamente difícil de divulgar ele, né? Porque o pessoal já está vindo para a sala. Então, aquele filme que porra, talvez seja muito bom, mas você vai ser um fracasso de bilheteria, assim, coloca ele do lado de um grande filme. Então é bom você pesar essas coisas. E vão ter meses melhores que outros, né? Tiveram meses aqui que realmente eram só filmes super, super alternativos, assim, muito difícil de divulgar nas redes, de tentar despertar o interesse, né? Outra coisa que a gente tirou proveito também, começou a tirar proveito, faz tempo que a gente não posta isso, é ser meio didático, não demais, porque eu acho que nunca é demais ser didático, nunca é demais ser redundante nesses casos, assim. Você tem uma sala que quase ninguém sabe, e a gente começou a fazer uns posts de uma foto ali a partir da perspectiva da Praça Cívica, e a gente desenhou uma seta no prédio, assim,
para mostrar onde que é o Cinecultura, sabe? Porque o pessoal começava a mandar inbox, onde é o Cinecultura? Onde é o Cinecultura? Mas o prédio fica diferente para onde? Andei aí, não encontrei, né? Embora no Google Maps, se você jogar, vai dar exatamente onde é, né? Então, mas colocando a seta para o pessoal meio que reconhecer onde é o prédio, a partir da perspectiva do Monumento das Três Raças, esse tipo de post começou a circular bastante, né? E é um que a gente sempre, periodicamente, a gente reposta nas redes e marca as hashtags, né? Então essas são algumas das estratégias. Eu acho que tirar proveito também da localidade do Cinecultura, porque a Praça Cívica, principalmente depois, a partir de 2015, que ela ficou aberta para as pessoas, fechada para as casas, fechada para carros, ela virou uma praça de verdade, ela é muito bonita, né? Ela é muito arborizada. Então, mais ou menos naquela ideia, né, de vir ao Cinecultura não é só vir ao cinema, é vir também para fazer um passeio na praça, a gente está do lado do Bosque dos Buritis, dar uma andada pelo centro. E tem... As melhores sessões para mim são que acabam mais ou menos entre 6h30 e 7 horas, porque tem um pôr do sol maravilhoso, assim, sabe? Quando a gente tem umas mostras, eu tenho a oportunidade de colocar alguns filmes para acabar exatamente no pôr do sol, assim, de vez em quando a gente tira umas fotos do pessoal fora, e que é um tipo de beleza que eu acho que pode atrair as pessoas. Você não sai da sala de cinema no shopping e vê pôr do sol, é impossível. E para finalizar, conta uma história assim que você acha que foi inusitado, que marcou aqui nesse período que você está aqui no Cinecultura. Massa, tem algumas. Acho que a melhor de todas foi porque a gente conhece muita gente aqui, né? E o pessoal às vezes senta ali fora, enfim, acabou uma sessão, tá esperando, troca ideia. Então, nesses 3 anos eu conheci muita gente, muito cinéfilo massa. E eu lembro de uma vez que chegou um senhor, assim, de cabelo longo, acho que ele devia ter talvez já seus 70 anos. A gente começou a trocar ideia, ele perguntou sobre os filmes, e ele falou, você estava aqui na época já que rolou uma mostra do John Waters? Aí eu falei, tava, foi a primeira mostra que a gente fez, que foi no final de outubro, se eu não me engano, de 2016. Foi uma mostra quase completa dos filmes dele, assim, é um cineasta bem underground, bem contra a cultura, ali da época dos anos 60, 70 dos Estados Unidos, anos 80. E que tem a Divine, um filme chamado Pink Flamingos, não sei se vocês conhecem, que é um filmaço, assim, bem provocativo. Um tipo de filme bem caótico, histérico, que eu acho que poderia ser mais feito hoje em dia, eu acho. E a Divine era um cara que se vestia de mulher, assim, só pra isso, ele não era uma travesti nem nada, era simplesmente um trabalho dele. Ele não gostava de se vestir de mulher, era simplesmente tipo personagem. Mas virou um ícone, assim, do cinema de contracultura, e esse cara falou, não, pois eu fui colega de quarto dele em Los Angeles por algum tempo, assim. E ele começou a contar que ele conheceu o Andy Warhol, que ele conheceu... E esse cara tava aqui, trocando uma ideia muito massa. E eu perguntei, mas você é de Goiânia? Ele falou, não, eu sou do mundo. Eu nasci aqui em Goiânia, morei em São Paulo, eu morei nos Estados Unidos, estou aqui de volta, mas eu não sei mais para onde eu vou. O nome desse cara é Tomás, eu nunca esqueci. E é isso, ele foi roommate da Divine, de certa forma amigo dele, e estava aqui trocando ideia, e eu achei isso muito massa, assim. Nunca mais o vi, e provavelmente, é o que ele falou, ele está aí pelo mundo, né? E a chance de você encontrar uma pessoa dessa com uma história dessa, para quem gosta de cinema, é muito difícil. E um lugar como Cinecultura, que é um lugar desconhecido, mas essas pessoas aparecem, sabe? De vez em quando. E há um pouco de sorte também, o que é bonito, porque poderia ser um dia que eu simplesmente não estivesse aqui, né? Era tarde da noite, nem sempre eu fico até tarde da noite. E... o cara veio... E a gente tem essas coisas, né? Ele tava olhando os filmes, eu falei, mais um cara aí, mais um senhorzinho conhecendo Cinecultura, né? O cara tinha uma história incrível. Uma história de cinema.